Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com Cláudio da 2W. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, André. Como vai? Tudo bem? O Cláudio, então, é presidente do grupo 2W, né? E hoje vamos tratar aqui alguns temas bastante interessantes. Começar aí, Cláudio, como é que a 2W ela se transformou em Ecobank? Que proposta é essa? André, a 2W Ecobank é uma companhia que a gente é uma plataforma, né? Porque o setor elétrico ele é cheio de caixinhas. Então, você tem os geradores de energia, você tem os transmissores, você tem os distribuidores e você tem um elo que nunca foi muito olhado, chamado consumidor. E a 2W, ela era uma comercializadora de energia, isso até 4 anos atrás, e a gente resolveu pegar esse canhão de luz e olhar para esse quarto elo chamado consumidor e falar, olha, o Brasil está atrasado, faz 20 anos que o setor elétrico nos países desenvolvidos já se liberalizaram, e quando você liberaliza um setor, quem ganha importância e luz é quem paga essa conta, que em países desenvolvidos chama-se cliente. Aqui no Brasil, o cliente do setor elétrico, como ele não tinha escolha, ele era chamado só de consumidor. Olha, paga essa conta. Toda essa ineficiência desovava num rateio para esse consumidor. A 2W tentou antecipar já esse movimento de liberalização que vem acontecendo e se acentuará nos próximos anos, e começou a olhar para esse cliente e para esse consumidor, tentando transformar em cliente. Então, obviamente, parte da nossa estratégia, eu falo sempre, é muito intensiva em capital, porque para você fazer usinas de geração renovável, o investimento não é de milhão, é de bilhão. Então, a gente tem usinas renováveis eólicas no Nordeste, solar também. Então, investimentos de mais de bilhão, de 2 bilhões de reais, feito aí nos últimos anos. Mas isso é um meio para a principal atividade, que é falar com esse consumidor que paga essa conta, né, de frente para trás, e levar benefício para ele. Então, para falar com esse consumidor, a gente precisa desenvolver produto, canal para chegar para falar com ele, tecnologia, marketing, branding, e saber o que ele quer. E a gente veio desenvolvendo isso ao longo dos últimos 2, 3 anos. Parte dessa estratégia de branding é mudar o nome da companhia de 2W para 2W Ecobank. Eco, porque a gente é gerador de energia 100% renovável, e Bank, porque dentro da plataforma, um dos serviços que a gente oferece é uma plataforma financeira chamada 2W Bank, que para aqueles clientes que se liberalizam através da 2W Ecobank, vêm para o Mercado Livre comprar energia limpa, sem necessidade de investimento e mais barata do que ele está pagando, com selo de renovável, para esses clientes a gente também oferece outros serviços. Um deles é ser cliente do 2W Bank e ter isenção de tarifa durante todo o período de contrato. É ter acesso a crédito verde, crédito renovável, para poder fazer investimentos na atividade dele. Nosso cliente hoje endereçável, que pode ser livre, é onde está falando do mercado de PMS, pequenas e médias empresas, né? As grandes já estão no Mercado Livre. Então é com esse consumidor, esse cliente que a gente quer falar e está falando. A gente já é uma das 3 maiores comercializadoras varejistas do Brasil. Quando a gente fala varejo, é um atacarejo, porque é uma PME. Mas daqui a pouquinho, e é importante que quem nos ouça aqui e nos vem, acompanhe os jornais, acompanhe a internet. Existe um projeto de lei chamado 414 de 2021, que o presidente da Câmara acabou de criar uma comissão mista para botar em votação, que ele chama de portabilidade da conta de luz, que vai permitir a mim, a você, André, que somos classificados consumidores de baixa tensão, também poder fazer esse movimento de comprar energia da fonte que a gente quiser no Mercado Livre, da mesma forma que os grandes consumidores fazem isso há 20 anos. Agora, há 2 anos, um ano, os pequenos e médios passaram a fazer, muito pela mão da 2W, e daqui a pouco nós vamos poder também fazer, como na Inglaterra como em Portugal como nos Estados Unidos, na Alemanha e nos países desenvolvidos. E aí, por isso, só respondendo, o branding de maneira concisa, um link importante, por isso a transformação de 2W para 2W Ecobank. Muito interessante. Então, esse banco ele vai financiar esses clientes, né? E aberto para a pessoa física também, não? Hoje ainda não, porque o nosso cliente target alvo são PMS.
Mas Uhum. daqui a pouquinho a gente já quer começar a falar com as pessoas físicas também, provavelmente a partir do ano que vem, para começar, através de cartão de crédito, através de serviços financeiros, trazer esse consumidor de baixa tensão, que daqui a pouco, através da votação desse projeto de lei, vai poder ser livre, provavelmente a partir de 2026. Muito bom. E esse banco vai ter a possibilidade de ter clientes que não são clientes da parte de energia? O nosso foco é ser uma plataforma full service, né? Uhum, A maneira que a gente quer falar com esse cliente é a energia renovável. Então, uhum, o link principal é que esse consumidor, esse cliente que vem para o Mercado Livre para ter um benefício econômico, obviamente, ele compra energia certificada limpa da 2W. E uhum, aí, o serviço financeiro, o banco, o acesso a crédito, a gente faz inventário de carbono também para essas PMEs, para elas uhum, entenderem qual a pegada da atividade dela. Todos esses serviços correlatos, eles são serviços adicionais que eles transitam em volta do relacionamento que se dá através da aquisição de um contrato de energia renovável. uhum. Falando nessa moeda que é o crédito de carbono, como é que vocês estão posicionados em relação a esse mercado? A gente entendeu, né? Porque o crédito de carbono ele já vem desde lá do protocolo de Quioto, já tem 2 décadas, ele já teve altos e baixos. Ele vem através de uma urgência mais recente, porque o mundo realmente se deu conta de que aquilo que a gente achava que ia acontecer só daqui 50 anos está acontecendo agora. Então, ou a gente age agora, ou pode ser que não dê mais tempo. E ele se tornou tão mais urgente em função dessa questão geopolítica da guerra da Ucrânia, com a Rússia, a China. Então, o mundo ocidental resolveu acelerar o que a gente chama de transição energética, que é transformar um mundo que é baseado em hidrocarboneto, os nossos carros, as nossas indústrias, toda a nossa atividade, fazer essa transição para um mundo limpo, né? Que não seja mais baseado em hidrocarboneto. E, obviamente, você cria um mercado secundário, que a gente chama de allowance, ou de crédito de carbono, ou de atributos, porque se você obrigar muito rapidamente todo mundo a fazer esse movimento, você inflaciona o mundo, né? Você gera inflação. Então, não tem atividades que não conseguem. Vou dar um exemplo para você: atividade siderúrgica. Se você exigir que passem a consumir só energia limpa, renovável na sua produção, em 2 anos, por exemplo, as grandes siderúrgicas mundiais, o preço do aço vai fazer isso aqui. Então, elas precisam fazer isso paulatinamente. Mas como é que, se fizer paulatinamente, elas vão continuar emitindo pegada, né, de carbono na atmosfera? Como é que isso é compensado? Uma indústria siderúrgica fala, olha, eu vou diminuindo gradativamente a minha emissão de carbono, em contrapartida, eu vou comprar um crédito do André que está plantando uma floresta em algum lugar do globo. Ou eu vou comprar um crédito da usina que o André está fazendo, eólica, porque ao fazer uma usina eólica, e é o caso da 2W, isso dá direito a crédito de carbono, porque eu desloco uma energia que provavelmente estava sendo gerada através de térmica. Então, quando eu faço uma usina eólica, eu passo a gerar energia limpa e não mais uma energia suja. E aí isso dá direito a crédito de carbono. E esse crédito de carbono, ele é vendido para a siderúrgica para que ela possa fazer de maneira gradativa essa transição. Então, o mundo vai passar por um processo de, cada vez mais, a criação no mercado de créditos de carbono sendo comercializados entre quem gera crédito, porque está ajudando o meio ambiente, e quem precisa do crédito, porque não consegue fazer essa transição tão rápida. Esse mercado, ele já movimenta bilhões na Europa, isso vai crescer, e a 2W vem se antecipando para levar esta possibilidade para o pequena e média empresa. Até agora as grandes empresas sabem o que são crédito de carbono, pegada de carbono ou inventário de carbono. As pequenas e médias não sabem. Elas estão ouvindo falar em ESG, elas muitas vezes nem sabem o que significa. Então a 2W é uma plataforma que propicia essa educação para o pequeno e médio empresário, e a gente talvez tenha sido uma das primeiras empresas registradas numa bolsa chamada ASX em Singapura, que é uma bolsa de trading de carbono, onde de um lado você tem vendedores de crédito, do outro lado compradores de crédito, como se fosse uma bolsa de ação. A 2W é uma das primeiras plataformas, se não for a primeira do Brasil, a ter a sua permissão para operar na ASX, que é essa bolsa de Singapura de crédito de carbono.
Então, além da gente poder comprar e vender carbono em Singapura, onde é esse ambiente que é a comercialização, a gente gera crédito de carbono porque as nossas usinas fazem esse movimento que eu falei antes, né? Então ela é apta a ser registrada e gerar crédito de carbono, e a gente também fala com essa pequena e média empresa e ajuda ela a entender, olha, a sua pegada é de X toneladas. Eu tenho crédito aqui, eu vou zerar a sua pegada e a partir de agora você, gráfica, hospital, você vai poder ser net zero. Não só a Ambev, não só a Volvo vai poder ser net zero, mas você, universidade, hospital, gráfica, escola, indústria, vai poder ser net zero. A 2W é também esse caminho de trazer essa pequena e média empresa para o mundo que a gente vai ouvir cada vez falar mais nos próximos anos. Muito bom. E o como fazer também, né? Eu acho que assim, crédito de carbono, por mais que a gente escuta falar, acho que como fazer, né, não é tão simples assim. Muito bom esse trabalho, né? Porque o pequeno empresário ele tem que focar na produção dele, no que ele vai entregar para o cliente, né? E às vezes a parte de energia ele não tem como, não tem perna para dar conta disso, quanto mais de crédito de carbono, né? É verdade. Cláudio, agora sobre liderança. Acho que você é uma referência nisso, né? Falar um pouco sobre liderança no setor elétrico. O que que você, o que que precisa, como que você tem encaminhado essa questão da liderança, né? Algo assim que é essencial em todos os setores, né? E o setor elétrico, como ele se modernizou muito rápido em pouco tempo, né? Falando aí de mercado livre, ele vem aí de uma geração onde o setor todo era estatal, né? Era uma indústria mais antiga, né? E você vem aí a inovar nesse assunto. Conta um pouco para a gente. André, independentemente do setor, até porque a minha formação inicial foi mercado financeiro e depois já... mas eu sempre estive perto do setor elétrico, mas efetivamente como empreendedor há uma década e meia no setor elétrico. Mas independentemente do setor, tem pessoas que possam estar nos ouvindo e nos vendo aqui de outros setores. Uma característica genuína da liderança, eu acho que é um bocado de humildade, que você precisa ter, porque a não humildade ou prepotência, ela cega, e aí isso fica muito claro para quem você lidera, né? Então, e essa humildade é importante, inclusive, para saber que você vai liderar pessoas que são melhores que você, mas você precisa delas. E elas precisam entender que talvez você tenha algumas outras qualidades ou não, para poder conjugar essas peças, né? Você, como líder, não precisa saber tudo. Pelo contrário, você precisa encontrar quem sabe tudo, quem sabe mais que você sobre determinados temas. Então, acho que essa é uma característica. A segunda característica é um certo desprendimento do ponto de vista de ter medo, né? Tem uma frase que um escritor antigo disse que não me foi permitido o benefício de ter medo. Não, óbvio que a gente tem medo de um monte de coisa, mas eu acho que tem uma pitada que a liderança em qualquer setor tem que ter, que eu estou apto a errar. Eu não tenho medo de errar. Eu estou apto a corrigir. Eu estou apto a encontrar o caminho. Estou apto a dar o primeiro passo, mesmo que não necessariamente eu saiba o segundo e terceiro, mas eu sei que o primeiro é aqui. E a liderança precisa, de qualquer segmento, né, ter essa predisposição, né, e saber que se você encontrar no segundo passo o erro, nós vamos corrigir. Tem hora que dá medo, tem hora que dá dúvida, mas talvez a característica de liderança é olhar para trás de quem está sendo liderado e dizer, gente, vamos, acreditem que ainda que a gente encontre um obstáculo, a gente vai encontrar a saída. São duas características que eu acho que independe do setor. O setor elétrico, especificamente, eu brinco, eu falo assim, quando a gente começou a falar sobre liberalizar o mercado de energia para o pequeno e médio empresário, primeiro nos ridicularizavam, porque diziam, poxa, a gente quer vender para as grandes indústrias, né? Depois, quando a gente começou, passou um tempo, nos criticavam, né? Não sei se isso vai dar... E agora, de um ano para cá, nos seguem. Então,
essa é uma rotina, né? Em qual a liderança tem que entender que muitas vezes ela vai ser criticada, ela vai ser zombada, ela vai ser, vão duvidar e depois vão te seguir, né? Então essa resiliência que é o começo da subida é muito importante de você ter crença de que a gente está indo para onde está o sol, né? E no nosso setor elétrico, o sol e o vento eles estão apontando para um consumidor menor, que tem que ter os mesmos benefícios de preço, de modicidade tarifária, que os grandes consumidores têm há 20 anos no Brasil. Por que, que uma grande indústria brasileira ou multinacional que está aqui instalada tem que pagar um preço de energia menor do que você, André? Deveria ser o inverso, talvez. Também não sei se deveria, mas com certeza você e eu não deveríamos subvencionar ou subsidiar com mais preço para que aquele grande pague menos preço. Então, o mercado precisa se liberalizar para que os benefícios sejam disponíveis a todos os consumidores. Quando o mercado de fato se liberalizar, a diferença vai ser em quem trabalha mais, em quem é mais resiliente, em quem é mais criativo, inovação, né? Então é por isso que a gente advoga muito de, olha, o mercado tem que ser livre para todo mundo. A gente já conseguiu um pouco com essa vocalização, a gente conseguiu já, e aí não é só a 2W, outras companhias também no nosso setor, a liberalizar um pouco o mercado para as PMS. E a gente vai continuar falando, eu estou até um pouco rouco, mas isso não é por causa disso, é por causa do meu São Paulo, que quarta-feira conseguiu ganhar, mas a gente vai continuar falando para que o mercado seja livre para as pessoas físicas também, e elas possam ser tratadas como o inglês, como o alemão, como o americano, como o português, que compra energia pelo aparelho celular, da fonte que ele quer, e com muito menor preço do que o brasileiro paga. Muito bom. Cláudio, muito grato pela entrevista. E, pessoal, curtam, compartilhem. E bom fim de semana aí para todos nós. Grato também, Ana Paula. Tchau, Obrigado, André. tchau. Obrigado, pessoal.